Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, espero que estejam todos bem. Para auxiliar mais nos seus estudos, organizar as aulas, as explicações que vocês receberam através do sistema positivo de ensino, a gente está organizando também as nossas explicações, as nossas correções com vocês para complementar o estudo que vocês estão recebendo online, ok? Vamos lá então? A gente inicia pela nossa apostila, página 45, critérios de divisibilidade. Seria interessante que vocês tivessem à mão lápis, borracha, que no momento em que for necessário, vocês já têm em mãos, ok? Vamos lá então. Critérios de divisibilidade, apostila, página 45. O primeiro critério de divisibilidade que nós vamos estudar, que é o primeiro também que a apostila traz para vocês, é a divisibilidade por 5. A pergunta é, quando um número é divisível por 5? O número natural é divisível por 5 quando o algarismo das unidades for 0 ou 5, ou seja, ele termina em 0 ou 5. Por exemplo, 345, o algarismo da ordem das unidades é 5, 1090, o algarismo da ordem das unidades é 0, ok? No espaço dos critérios de divisibilidade por 5, tem algumas atividades, sugestão de atividades. A atividade A pergunta pra gente quais são os múltiplos de 5 entre 99 e 141. Então, os múltiplos de 5 entre 99 e 141 são 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 e 140. O item B diz, observe o algarismo das unidades de cada um dos múltiplos. Se nós observarmos, 0, 0, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Então, o que nós podemos concluir? Que esses números são múltiplos de 5, porque terminam em 0 ou 5. Logo abaixo, pede que vocês escrevam 3 números maiores que 1000 e divisíveis por 5. Aqui tem uma sugestão de resposta, né? 1005 é um número maior que 1000 e múltiplo de 5, porque seu último algarismo, o algarismo que ocupa a ordem das unidades, é 5. Outro exemplo, 3.945, que também atende esses critérios estabelecidos nessa sugestão de atividade. 7.390 também é um número maior que 1000 e um número terminando em 5, múltiplo ou divisor de 5. Ok? Vamos adiante. Divisibilidade por 10. Em que momento um número é divisível por 10? Todo número natural cujo algarismo das unidades for 0 é divisível por 10. Por exemplo, 2.340, 1.798.540, ambos têm na ordem das unidades o algarismo 0. Isso caracteriza a divisibilidade por 0. Divisibilidade por 2. Todo número cujo algarismo das unidades seja 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Logo, todo número par é divisível por 2. Por exemplo, 126, 8.954. O algarismo da ordem das unidades é um número par, o que caracteriza que esses números são pares, logo divisíveis por 2. Na página 45, tem a sugestão de um problema para a gente poder resolver. Diz o seguinte, em um posto de saúde, as senhas para a realização de consulta com o cardiologista são números divisíveis por 5, mas não por 10. Então, as senhas para atendimento com o cardiologista têm final 5. Na sequência, nos diz que para atendimento com o oftalmologista, as senhas são múltiplos de 10, ou seja, as senhas têm que ter final 0. As demais senhas são para consulta com um dermatologista. Então, as senhas com final 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 9 são para atendimento ao dermatologista. Ana, que é a personagem do problema, pegou a senha 232. Como o algarismo das unidades é 2, ela se encaixa no critério de atendimento com o dermatologista. Ok? Vamos adiante. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for divisível por 3, ou seja, é um múltiplo de 3. Exemplo, 129. Se nós somarmos os algarismos 1,
mais 2 mais 9, encontramos 12. 12 é divisível por 3 ou múltiplo de 3, logo 129 é divisível por 3. Da mesma forma, 1080, se somarmos os algarismos 1 mais 0 mais 8 mais 0, obtemos 9. 9 é múltiplo de 3, ou seja, divisível por 3. Também tem uma atividade na página 46, no espaço da divisibilidade por 3, ela apresenta para a gente o número 2643, afirmando que ele é divisível por 3. E segue algumas atividades. O item A pede que a gente some esses algarismos. Então, 2 mais 6 mais 4 mais 3, 15. O item B sugere que a gente some os algarismos desse resultado encontrado. Então, o resultado 15, a soma dos algarismos 1 mais 5, 6. E o item C pergunta, o número obtido é divisível por 6? Sim, o número que obtivemos, o 6, é divisível por 3, pois é múltiplo de 3 também. Retomando só um pouquinho o item B e C, o item B sugere então que a gente some os algarismos do resultado obtido. Então, 1 mais 5, 6. E pergunta no item C se o número obtido é divisível por 3. Sim, ele é divisível por 3, porque 6 é múltiplo de 3, ok? Na sequência, nos traz o número 978.899.958.978 e pede para que a gente verifique se ele é divisível por 3. O que fazemos então? Somamos todos os algarismos desse número, a soma é 96. Somamos os algarismos dessa soma, então 9 mais 6, 15. 15 é múltiplo de 3, portanto, esse número sugerido nessa atividade é divisível por 3. Na sequência, traz pra gente ainda lá dentro de critérios de divisibilidade por 3, um probleminha para nós resolvermos. Diz o seguinte, uma ONG recebeu 34.782 peças de roupas e quer distribuí-las entre 3 instituições. Será possível doar a mesma quantidade de peças de roupa para cada instituição? Aqui é importante a gente prestar atenção no problema que se fala em 3 instituições. A mesma quantidade de roupa para cada uma, nós poderíamos resolver esse problema fazendo 34.782 dividido por 3. Caso o resto fosse 0, a gente descobriria sim que é possível dividir igualmente. Mas nesse momento, como a gente está estudando os critérios de divisibilidade, é possível aplicarmos aqui. Então, somando todos os algarismos do número que representa a quantidade de peças de roupa, 3 mais 4 mais 7 mais 8 mais 2 resulta 24. Somando os algarismos de 24, 2 mais 4, 6. 6 é múltiplo de 3, logo 34.782 é divisível por 3. Então, poderia-se doar sim a essas instituições a mesma quantidade de peças de roupas. Continuando, vem pra gente a divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9, ou seja, é um múltiplo de 9. Ela é bastante parecida com a divisibilidade por 3, o mesmo critério, ok? Lá de 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3, aqui a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 9. Tranquilo? 2 exemplos. 1008, a soma dos algarismos 9, 9 é múltiplo de 9, logo o número 1008 é divisível por 9, assim como 1098, cuja soma dos algarismos é 18 e 18 é múltiplo de 9. Traz uma atividade para a gente, faz a seguinte afirmação na continuidade, que esses números em verde, 504, 999, 5157, são sim divisíveis por 9. É muito simples para nós comprovarmos essa afirmação, basta que a gente some os algarismos de cada um desses números e chegue a um múltiplo de 9. Nos 3 casos a gente encontrou um múltiplo de 9. Já os em vermelho, também há a afirmação de que eles não são múltiplos de 9, não são divisíveis por 9. Então vamos ver, ó. 84, se nós somarmos os algarismos, 8 mais 4, 12, somando os algarismos 1 mais 2, 3, 3 não é múltiplo de 9. Então aqui a gente já percebe que ele não é um número divisível por 9.
assim como 1.648, 25.932 também. Existe também um questionamento, ainda na sequência da nossa apostila. Existem números que são divisíveis por 3 e por 9 ao mesmo tempo? Sim. Qualquer número cuja soma dos algarismos seja divisível por 9 será também divisível por 3. É o caso do 504, do 999, do 5.157 também. Vamos adiante. Divisibilidade por 6. Os números divisíveis por 2 e por 3 simultaneamente também são divisíveis por 6. Então, quando é que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos for um múltiplo de 3. Se acontecer ao mesmo tempo essa divisibilidade por 2 e 3, automaticamente o número é divisível por 6. Vamos ver exemplos. 21.006. Ele é um número par, logo divisível por 2. A soma de seus algarismos, 9, logo divisível por 3. Assim como acontece com o número 4.098. Chegamos na página 47, no alto dessa página, tem um problema também para nós resolvermos. Diz o seguinte: 6 amigos querem distribuir igualmente entre eles 124 cartinhas de uma coleção. Um desses amigos disse que não conseguiriam dividir todas as cartinhas igualmente entre eles. Quer dizer, ele afirma que não seria possível cada um receber a mesma quantidade de cartas após a divisão. Vamos verificar então. São 124 cartinhas para distribuir igualmente, isso é importante, entre os 6 amigos. Como fala em 6 amigos, isso nos reporta ao critério de divisibilidade por 6. Vamos verificar então. 124 é um número par, logo divisível por 2. A soma dos algarismos 1, 2 e 4 resulta 7. Não é divisível por 3, porque 7 não é múltiplo de 3. O que a gente conclui aqui, então? Que esse amigo tinha razão, que não é possível dividir igualmente a quantidade de cartas disponíveis por eles de forma igual para todos. Ok? Adiante. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 quando os algarismos da ordem das dezenas e unidades formam um número múltiplo de 4. De forma simplificada, podemos dizer que os 2 últimos algarismos, aqui destacados em verde, tem que ser um múltiplo de 4. Exemplos: 15.036. 36 é um múltiplo de 4. Logo, o número 15.036 é divisível por 4. 7.224. Os 2 últimos números formam o número 24. 24 é múltiplo de 4. Logo, 7.224 também é divisível por 4. Ok? Existe uma atividade, umas observações também, ali na página 47, né, com relação à divisibilidade por 4. Observa-se nesse espaço da nossa apostila os números 524, 2.500, 8.108, 1.712, 1.211.720, que os números todos são formados na sua dezena e unidade por números que estão presentes na tabuada de 4. Então, 24, 0, 08, 12, 20 são múltiplos de 4. Logo, todos eles são divisíveis por 4. O outro desafio desse espaço da nossa apostila é para saber se esse ano que nós estamos é um ano bissexto. O que é um ano bissexto? É um ano que tem 366 dias. Vamos verificar então. Para que ele seja bissexto, o ano tem que ser um múltiplo de 4, ok? Ele tem que ser divisível por 4. Observando os 2 últimos algarismos, formam o número 20. 20 é múltiplo de 4. Logo, o ano em que estamos, 2020, é um ano bissexto. Para finalizar os nossos critérios de divisibilidade, nós temos divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando os algarismos da ordem das centenas, dezenas e unidades formam um número múltiplo de 8, ou seja, os 3 últimos algarismos formam um número que é divisível por 8. 2 exemplos aqui: 5.096, 87.824.
Também temos aqui um desafio, um problema a ser resolvido. Diz o seguinte: uma fábrica produziu 12.530 bombons para colocar 8 unidades em cada caixa. Essa quantidade é suficiente para preencher as caixas ou terão que ser produzidos mais alguns bombons? O que temos de dados no problema então? Temos 12.530 bombons que serão colocados em caixas com 8 bombons em cada uma. Usando o critério da divisibilidade por 8, basta que a gente divida 530, que é o número formado pelos 3 últimos algarismos, por 8. Encontramos 66 com o resto 2. O que podemos concluir aqui? Terão que ser produzidos mais 6 bombons que, junto com esses 2 que sobraram, daria para preencher mais uma caixa. Finalizamos agora os critérios de divisibilidade. Eu deixo para vocês fazerem algumas atividades, agora é com você. Resolva as atividades das páginas 47 e 48, ok? Bons estudos. A Débora está fazendo após essa, mais uma aula com algumas correções de exercícios que o Positivo não disponibilizou para vocês, ok? Um abraço.